Olá a todos! Para quem está chegando agora, meu nome é Thiago Ciconha, muito prazer. O meu objetivo aqui é continuar a série de vídeos abordando as características do desenho técnico. Neste terceiro vídeo, eu apresentarei as características das folhas de desenho. Apesar da utilização crescente de programas CAD, a impressão e a reprodução dos desenhos continua a desempenhar uma função importante na documentação técnica. Vale ressaltar os requisitos de dados técnicos presentes no Regulamento Brasileiro de Aviação Civil número 145. Uma ordem de engenharia, por exemplo, pode conter uma série de desenhos técnicos desenvolvidos para facilitar o entendimento dos procedimentos, e esses estarão provavelmente impressos em folhas de desenhos. Os formatos e orientações encontram-se regulamentados na norma NBR 168. Esta norma padroniza as características dimensionais a serem aplicadas em todos os desenhos técnicos. Esta norma apresenta também o layout das folhas de desenho com vistas a posição e dimensão da legenda, margem e quadro, marcas de centro, escala métrica de referência, sistema de referência por malhas e marcas de corte. A escolha do formato no tamanho original e sua reprodução são feitas em séries. As dimensões dos formatos de papel da série A estão indicados na tabela. Esses formatos têm por base a folha A0, que possui 1 metro quadrado de área. Podemos ainda interpretar os formatos através de duas regras. O lado maior de cada formato é igual ao lado menor do formato seguinte, ou o lado maior do formato seguinte é o dobro do lado menor do formato anterior. Vejamos de forma ilustrativa a construção das folhas da série A. A partir da A0, temos duas folhas A1. Do formato A1, teremos duas folhas A2. De uma folha A2, teremos duas folhas A3. E da folha A3, teremos duas folhas A4. As folhas de desenhos podem ser utilizadas tanto na posição horizontal como na vertical. O formato da folha a ser utilizado normalmente é uma escolha do projetista. As folhas menores são mais fáceis de serem manuseadas, permite um certo nível de utilização de escalas de redução, mas a interpretação pode ser comprometida. Já em folhas maiores, o manuseio é dificultado. No entanto, a interpretação é facilitada e o custo de impressão é maior. Porém, a utilização de desenhos em papel diminuiu com a utilização de programas de desenho assistido por computador. Recomenda-se executar o desenho no menor formato possível, desde que não prejudique a clareza do mesmo. Alguns fabricantes aeronáuticos têm investido na implantação e uso do Model Based Definition. O desenho em papel é retirado, por exemplo, da linha de produção, e as informações são inseridas diretamente nos modelos 3D. A legenda é uma zona que contém um ou mais campos, delimitada por um retângulo. A posição da legenda deve estar dentro do quadro para desenho, de tal forma que contenha a identificação do desenho, número de registro, título, escala, diedro e assim por diante. Deve estar situada no canto inferior direito, tanto nas folhas posicionadas horizontalmente como verticalmente. A direção da leitura da legenda deve corresponder à do desenho. A legenda deve ter 178 mm de comprimento nos formatos A4, A3 e A2 e 175 mm nos formatos A1 e A0. As margens são limitadas pelo contorno externo da folha e o quadro. Já o quadro limita o espaço destinado para o desenho. A tabela apresenta as dimensões das margens esquerda e direita.
bem como as larguras das linhas. A margem esquerda serve para ser perfurada e utilizada no arquivamento. A folha pode apresentar ainda um sistema de referência por malhas, o qual permite uma fácil localização de detalhes nos desenhos. O número de divisões deve ser determinado pela complexidade do desenho e deve ser par. Os retângulos das malhas devem ser designados por letras maiúsculas ao longo de uma margem e os numerais ao longo de outra margem. Os numerais devem iniciar no canto da folha oposto à legenda, no sentido da esquerda para a direita, e devem ser repetidos no lado correspondente. O comprimento de qualquer lado do retângulo da malha deve ter mais que 25 mm e no máximo 75 mm. Deve ser executado com traços contínuos de meio milímetro de largura no mínimo. As letras e os numerais devem ser localizados nas margens, centralizados no espaço disponível, e as letras escritas em maiúsculo de acordo com a NBR 8402. Se os números das divisões exceder o número de letras do alfabeto, as letras de referência devem ser repetidas. A NBR 10582 dispõe sobre a apresentação da folha para desenho técnico. Nela estão as condições exigíveis para a localização e disposição do espaço para desenho, espaço para texto e espaço para legenda, assim como seus respectivos conteúdos. Na aplicação desta norma, é necessário consultar a NBR 8196, que trata do emprego de escalas, a NBR 8402, que dispõe sobre a execução da escrita normalizada, a NBR 10067, que aborda os procedimentos sobre vistas e cortes, a NBR 10068, que trata da padronização da folha de desenho, e a NBR 10126, que dispõe sobre o procedimento de cotagem. A folha de desenho deve conter o espaço para o desenho, o espaço para o texto e o espaço para a legenda. O desenho deve ser colocado acima e à esquerda no espaço para desenho. Todas as informações necessárias ao entendimento do conteúdo do espaço para desenho são colocadas no espaço para texto e escritas conforme a NBR 8402. A largura de espaço para texto deve ser no mínimo de 100 mm, ou igual à da legenda. Deve conter as seguintes informações quando aplicáveis: a explanação, instrução, referências, localização da planta de situação e tábua de revisão. Em explanação, encontram-se as informações necessárias à leitura do desenho, tais como símbolos especiais, designação, abreviaturas e tipos de dimensões. Nas instruções, encontraremos informações quanto à execução do desenho, tais como lista de material, estado de superfície, local de montagem e número de peças. Nas referências, encontraremos informações referentes a outros desenhos e ou outros documentos. A planta de situação pode incluir planta esquemática com marcação de área. A tábua de revisão é usada para registrar a correção, alteração ou acréscimo feito no desenho depois dele ter sido aprovado pela primeira vez. As informações contidas podem ser as seguintes: designação da revisão, referência da malha conforme a NBR 10068, informação do assunto da revisão, assinatura do responsável pela revisão e data de revisão. A legenda é utilizada para informação, indicação e identificação do desenho e deve ser traçada conforme a NBR 10068. Nela devem constar informações tais como designação da empresa, responsável pelo desenho, local, data e assinatura, nome e localização do projeto, conteúdo do desenho, escala, número do desenho
designação da revisão, método de projeção conforme NBR 10.067 e unidade utilizada conforme NBR 10.126. O formato final do dobramento de folhas e desenhos nos formatos A0, A1, A2 e A3 deve ser o formato A4, conforme descrito na norma NBR 13142. Para formatos maiores que A0 e formatos especiais, o dobramento deve ser tal que ao final esteja no padrão do formato A4. O dobramento deve ser feito a partir do lado direito em dobras verticais. A folha deve ser dobrada de modo a sempre deixar a legenda visível. No caso da folha A2, serão 6 dobras. Para a folha 1, também serão 6 dobras. No caso da folha A0, serão 9 dobras. Resumindo então, vimos as características das folhas utilizadas no desenho técnico. Vimos também a NBR 10.068, que trata dos formatos e orientações, a NBR 10.582, que dispõe sobre a apresentação da informação em uma folha, assim como a NBR 13.142, que dispõe sobre o dobramento das folhas. Obrigado a todos vocês que estiveram até agora aqui comigo. Deixe nos comentários suas dúvidas e sugestões. Bons estudos e até breve!